Pai, que a Tua palavra possa encontrar em nós lugar fértil, como uma semente que encontra um lugar bom para ser semeada. E que essa palavra, Senhor, viva e eficaz, possa produzir frutos de transformação na nossa vida. Nós oramos em nome de Jesus. Amém? Querido, nós estamos nessa noite começando com um tema, uma palavra profética sobre as nossas vidas, que é convergência. Essa palavra veio ao nosso coração nessa semana. Estávamos orando para que o Espírito Santo nos mostrasse o que Ele deseja ministrar nas nossas vidas. E veio ao nosso coração a palavra convergência. E nós precisamos entender o que o Espírito Santo quer nos ministrar. Então abra sua mente e abra seu coração para entender a voz profética de Deus na sua vida. Deus quer te ativar. Deus quer fazer você brilhar nessa terra. Deus quer fazer você fazer a diferença nessa terra. Você é sal para salgar. Você é luz para iluminar. Você não pode viver uma vida no anonimato, uma vida como se tem Deus e como se não tivesse. Você tem o poder de todas as coisas dentro do seu coração. Você tem a força maior. Você tem a mente que criou o universo, os planetas, a galáxia, as estrelas, o mar, as ondas do mar, as montanhas, a comida na sua mesa, a força da natureza, da flora, da fauna e todas as coisas, o organismo humano, o coração, o pulmão e todos os nossos sistemas, tudo isso foi criado por Ele. E Ele está dentro de você. Esse é o poderoso que habita em nós. Ele é o Criador de todas as coisas. E sabe onde Ele escolheu morar? Dentro de você. E você não toma consciência disso. Você não toma consciência se Deus, o Criador de todas as coisas, a mente mestra que criou tudo com perfeição e nos maiores detalhes, está dentro de você com força, com poder e autoridade. Então tudo que é contrário tem que sair. E tem que fortalecer e viver aquilo que Deus estabelece na sua vida. Então se a enfermidade vem, não pode ficar, porque dentro de você está aquele que tem toda a autoridade, o poderoso, o God Almighty, o Deus acima de todas as coisas. Existe uma convergência em nós, e nós precisamos ser revelados e revestidos de entendimento nessa noite. Por isso eu quero que você coloque a mão assim na sua cabeça, porque o que eu vou ministrar tem que ter mente aberta, para entender a revelação. Então põe a mão na sua cabeça e diga: eu abro a minha mente. Desculpa, coloca a mão na sua mente e diga: eu abro a minha mente para receber a palavra de Deus. Que a minha mente se abra para receber a palavra revelada nessa noite, em nome de Jesus. Quantos creem? Então sua mente está aberta para receber. Vamos lá para Efésios 1, versículo 10 e 11. Efésios capítulo 1, versículo 10 e 11. Isto é, de fazer convergir. De fazer o quê? Convergir. Mais forte. Convergir. Convergência. Isto é, de fazer convergir em Cristo tudo quanto existe. Todos os elementos que estão no céu, como todos os elementos que estão na terra, na dispensação da plenitude do passado, do presente, do futuro, daquilo que é dentro do tempo e fora do tempo. Versículo 11. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados, conforme o plano daquele que cria absolutamente tudo, de acordo com o propósito da sua própria vontade. Queridos, o que é convergência? Pode deixar o versículo aí, por favor, versículo 10. O que é convergência? Convergência é quando em tudo na sua vida dirige para o mesmo ponto. Seu corpo, suas emoções e o seu espírito. Suas finanças, seu trabalho, seus pensamentos. Seus planos e o seu chamado espiritual. Tudo está afluindo em uma só direção. E nessa direção é o plano e o propósito e a missão de Deus que Ele te entregou para executar aqui na terra. Porque nós estamos falando de um Deus que faz convergir todos os elementos, sejam físicos ou metafísicos,
sejam materiais ou imateriais, sejam espirituais ou carnais, todos os elementos, eles se fundem, eles se convergem em Jesus. E nós precisamos entender que nós temos Jesus em nós. E Ele faz com que nós sejamos a exata expressão dEle aqui na terra. E dentro desse plano, dentro dessa missão e desse propósito, nós precisamos trabalhar e agir debaixo desse entendimento de convergência. Tudo o que se propõe a fazer precisa se convergir para a direção do propósito de vida que Deus te entregou para você e sua família. Precisa estar dentro do centro da vontade do Senhor na proposta da convergência. Você escolhe viver uma vida do dia a dia, por mais simples que seja, para a glória de Deus. Por mais simples que trivial e também que seja, para a glória de Deus. Em tudo na sua vida converge para o céu. Nós precisamos entender que quando você nasce de novo, você nasceu para convergir todas as coisas para Deus. Se não for assim, você não está vivendo a convergência. Tudo converge através da sua vida para Deus. Os seus dons, os seus talentos, a sua habilidade, o seu dinheiro, a sua família, a sua intelectualidade. Tudo precisa convergir para a glória de Deus. A glória de Deus, ela quer se manifestar em nós e através de nós. E Deus, Ele precisa que nós tenhamos esse entendimento. Que nós tenhamos essa revelação, que a nossa vida é uma disposição da plenitude da sua glória aqui na terra. Se padrão de excelência não está dentro de nós, é porque nós não estamos ativando a convergência. Porque quando nós temos um padrão de buscar fazer tudo o que nós fazemos, como se nós estivéssemos fazendo para Cristo, então tudo que fizermos vai ser com excelência. Você tem que entender que você não trabalha lá para o seu patrão, para o seu diretor, para o seu supervisor, para o dono da empresa a qual você trabalha. Você trabalha para fazer tudo como se fosse para Deus e não para as pessoas. Ah, mas é difícil, ninguém vai reconhecer o que eu faço, ninguém vai elogiar. Ah, tem gente que faz pelos cocos, tem gente que faz de qualquer jeito lá no meu trabalho. E aí eu tenho que fazer como se fosse para Deus isso. Porque não é para as pessoas, é para Deus, porque você ativou a mente da convergência. Quando você não ativa a sua mentalidade de convergência, você vai fazer como se esperando o elogio, aplauso das pessoas. E isso mostra o quanto você não tem certeza de que é amado por Deus, de que Deus te vê, de que Deus te escolheu. E quando você entende isso, da convergência, você tem uma mentalidade espiritual, uma mentalidade em que olha todas as coisas no âmbito do Espírito. E aí você ativa a mentalidade da convergência e tudo volta em direção para Deus. Aqui está dizendo, de fazer convergir em Cristo tudo quanto existe. Todos os elementos que há no céu e na terra precisam se unir. O céu e a terra precisam se unir. Quando Deus curava, quando Jesus curava o cego, naquele momento havia uma convergência. Quando Jesus andou sobre as águas, naquele momento houve uma convergência. O céu e a terra trabalhou para a glória de Deus. A matéria adoecida daquele leproso, com o poder de Deus que saiu de Jesus, a matéria adoecida trabalhou de acordo com o poder que estava chegando. Então as células mortas, elas começaram a receber vida. Houve uma convergência em que o corpo morto, as células adoecidas, com o poder de Deus, trabalhou as duas forças para haver uma convergência. Se nós não entendemos o que é convergência, você não vai entender o que é uma vida no sobrenatural, uma vida no espiritual. Você não vai ativar a mentalidade que Deus deseja através de Jesus que a igreja tenha. Tudo converge através da palavra de Deus. Você precisa colocar tudo na concepção de convergência. Eu vou repetir, a convergência é quando tudo se dirige no mesmo ponto. É quando a sua fé, o poder de Deus, a sua alma, o seu corpo, o seu espírito e tudo que você tem e tudo que você é, está andando juntamente tudo para uma mesma direção. Quem está me acompanhando? No âmbito profético e espiritual, é onde tudo se movimenta em direção para Deus, através da sua missão na terra. E é aí que você se torna o ponto
que leva pessoas para Deus. Você é o ponto que leva o louvor para Deus. Você é o ponto que ensina e prega a palavra de Deus. Você é o discipulador que ganha discípulos para Deus. Tudo que você faz é para que Deus seja conhecido, para que Ele apareça para a sua glória, para o louvor da sua glória. Lá no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, no lugar onde que você treina seus exercícios físicos, tudo é por meio dele, por ele e para ele. São todas as coisas. Isso é convergência, que Deus esteja sendo glorificado. Quando nós ativamos a mentalidade da convergência, nós entendemos que para Deus tudo é ativado, tudo é entregue, tudo é ofertado para que Ele seja glorificado. Você não pode viver com uma mentalidade natural sem ativar a mentalidade da convergência. Quando nós olhamos para a cruz, nós vemos aqui em Cristo o ponto da convergência. Quando você entende isso, você cria uma conexão consciente com o espiritual se movimentando no natural. Você cria uma conexão, uma consciência de convergência, de vida para Deus. Apóstolo Paulo tinha consciência de convergência. O apóstolo Pedro entendeu a consciência da convergência. Jesus manifestou a consciência da convergência. E nós, Igreja Nova Vida, vamos manifestar a consciência da convergência. Em nome de Jesus, que você receba essa palavra revelada ao seu espírito. Quando nós olhamos para a cruz, na cruz nós vemos no sangue de Jesus, ele se tornou o ponto de convergência do universo. Houve um movimento interestelar. A galáxia se movimentou, veio uma estrela para descer na terra e guiar os reis magos. Entenda que houve um movimento interplanetário, interestelar, onde Cristo desceu na terra como ponto de convergência. Um pedaço do céu se une a um pedaço da terra. O Espírito de Deus entrou na carne de um homem. A convergência, houve a força natural com a força sobrenatural, a força física com a força espiritual se convergiu. E quando nós olhamos para esse ponto, que é Cristo, que é a cruz no universo, todos de todos os tempos encontram esperança, encontram vida. Ali o universo se encontrou com Deus. Todas as coisas, os elementos que estão no céu, como os elementos que estão na terra. Será que alguém está me acompanhando? Nós precisamos entender o plano cristocêntrico da convergência para a igreja. Ele é o ponto de encontro entre o céu e a terra, entre o que é simbólico com aquilo que é real, entre o que é uma palavra escrita com uma palavra encarnada. Ele é o ponto de união entre os judeus da promessa e nós, os gentios que aceitamos a Cristo como nosso Senhor e Salvador. Jesus é o centro da história, o único ponto de salvação e convergência entre o céu e a terra. Diga amém. Então, para esse ponto são atraídos todos os seres humanos, de todos os níveis intelectuais, de todas as raças, etnias, culturas, classes sociais, econômicas, cores, alturas, línguas, povos, tribos e nações. Nele há a convergência da sua vontade falada e da sua vontade realizada. Diga: Deus me revela essa palavra. Tudo se manifesta e se movimenta para o plano de Deus na sua vida. A convergência tem duas forças: a força de Deus e a força da sua vida. A força de Deus e a sua força. Deus vai fazer quando você se movimentar. Você vai se movimentar porque Deus já se movimentou. Quando Jesus estava em carne na terra, ele morreu na cruz, ele ressuscitou e ele se tornou o ponto de convergência. E para que continuemos essa missão na terra, para representar o céu
como vários pontos de convergência na Terra, no planeta Terra, o Espírito Santo veio habitar dentro de você. O Espírito Santo, ele veio tomar a tua mente, tomar o teu corpo, tomar a tua língua para falar em línguas estranhas, tomar a tua mão para curar as enfermidades, tomar os teus pés para pisar as nações. Por isso que quem está ativando a mentalidade da convergência está indo para as nações da terra. Quem está ativando a mentalidade da convergência entendeu que se Jesus morreu, ele deixou o Espírito, ou seja, o propósito da convergência está continuando nas pessoas, em você, em mim. O céu se manifesta através de você. Por isso que a gente entende que a glória de Deus já está manifestando em toda a terra. A glória de Deus, a terra já se encheu do conhecimento e da glória de Deus como as águas que cobrem o mar. A convergência do céu com a terra chama a participação do homem. Quando Jesus estava em carne, ele morreu e ele ressuscitou e ele apareceu para os discípulos e disse: o meu propósito saiu, eu já cumpri, eu vou voltar para o Pai, mas eu vou deixar o meu Espírito para que a convergência continue, para que todas as coisas continuem fluindo para a minha glória. E nós vamos desfazer as obras do diabo. O Espírito Santo em nós é o ponto de convergência entre o céu e a terra. Vou repetir: o Espírito Santo de Deus em nós é o ponto de convergência entre o céu e a terra. O Espírito Santo não está na pedra, o Espírito Santo não está na fauna, na flora, o Espírito Santo não está na lua. Não existe misticismo grudado na matéria. O Espírito Santo está na vida de quem nasceu de novo. O Espírito Santo está na sua vida. Você é o ponto de convergência para Uberlândia. Você é o ponto de convergência para a sua família e parentela. Ative hoje a mentalidade de convergência e o impossível não mais vai existir nas nossas vidas. Só ainda não aconteceu. O impossível não é verdade. Ele vai acontecer. Só não aconteceu, é impossível porque ainda não aconteceu. Eu profetizo que vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer. Diga comigo: vai acontecer. Fala com fé: vai acontecer. A convergência do céu com a terra chama a participação do homem, chama a participação do homem nesse movimento. Deus movimenta o céu enquanto você movimenta a terra. Nós precisamos entender que para termos a convergência como um todo na nossa vida, nós precisamos discernir a voz de Deus. O fator fundamental da convergência de Deus na sua vida é você discernir a voz do Espírito Santo de Deus. Quando você discernir a voz de Deus, você vai ser um ponto de convergência. Se você entende, compreende e obedece a voz de Deus, você vai entender que tem convergência na sua vida. O ponto de convergência é que as minhas reações estão dentro das ações de Deus. Por muito tempo você achou que a sua ação gerava uma reação em Deus. Não, nós só agimos porque Deus já agiu. Nós reagimos ao que Deus já agiu. Nós precisamos entender que existe uma atitude de fé, existe uma atitude que é sua. Você faz, mas dentro do comando do Senhor. Você age, mas dentro do agir do Senhor. Nós não podemos nunca deixar de sermos dependentes de Jesus. Nós temos que entender que tem uma convergência, que tem habitação master, poderosa, magnífica, toda poderosa, acima de tudo morando em nós. E creia que tudo vai acontecer porque existe um comando entre o céu e a terra. E ele ainda diz: tudo converge em Cristo, e Cristo está dentro de nós. E ele ainda entregou as chaves do que você liga na terra será ligado no céu, e o que você desliga na terra será desligado no céu. Ponto de contato, de convergência. Quantos estão entendendo? Deus te unge e te chama para que você seja o epicentro dele na terra. Sabe o que é ser o epicentro? Existem umas ondas sísmicas dentro da terra, onde há um movimento de rochas rochosas dentro da terra. Aquelas rochas se batem, e lá num determinado local
e um ponto paralelo na superfície se movimenta. É como uma vibração que sobe, e em superfície as pessoas sentem a vibração, a frequência, e esse ponto que vibra na superfície é o epicentro. Mas aonde que houve um movimento chama epocentro. Eu quero dizer, presta atenção, Deus é o epocentro e você é o epicentro. Meu Deus, não entendeu? Quem entende o que eu estou falando, pelo amor de Deus? Deus é o epocentro, você é o epicentro. Deus movimenta no espiritual, você só materializa no físico. Deus já movimentou no espiritual, o epocentro é Deus. A vibração, a frequência do epicentro é a igreja marchando na terra. É a igreja curando, é a igreja batizando, é a igreja libertando, é a igreja dominando, é a igreja mandando, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Esse é o ponto de convergência. Diga, eu sou o epicentro de Deus. Diga para duas pessoas, você é o epicentro de Deus. Fala para outra pessoa, fala, vamos, me ajuda a pregar. Deus quer te ungir como o epicentro dele nessa terra, para que você ande tendo as reações de Deus, para que você ande sendo tomado por Deus. O epocentro no mundo espiritual, ele está liberando, salva, cura, liberta, salva, cura, liberta, batiza, unge, faz o poder acontecer. O epocentro está mandando mensagens. Mas quais são os epicentros que vão captar a frequência do céu? Você está andando na rua, vem o epicentro, o Espírito de Deus fala isso para ela, coloca a palavra, fala isso, cura, ministra, vai lá e fala do meu amor, prepara, porque quem está entendendo a mentalidade de convergência, você vai ser conhecido como o epicentro de Deus em Uberlândia. Vai vir uma frequência do céu e Deus vai falar, fala isso. Hoje mesmo uma pessoa me procurou no Instagram não, no WhatsApp. E ela disse assim, apóstolo, eu estava caminhando com uma pessoa e Deus me disse para falar isso e isso com ela, mas eu tive vergonha e eu fui procurar para pesquisar o nome dela, e o nome dela tem tudo a ver com o que Deus me disse, eu nem sabia. O que eu faço? Naquele momento eu falei, ali é o epicentro. Quem está entendendo o que eu estou falando? Vai vir uma palavra de conhecimento, uma palavra revelada, vai vir uma profecia. Deus vai te mostrar o escondido da vida da pessoa. Ei, sabe por que a mulher de Samaria foi alcançada? Porque Deus revelou a vida dela, Jesus contou a história dela, quebrou as resistências, porque Jesus era o epicentro do epocentro que era Deus, e toda a vibração e toda a frequência que vinha do trono, Jesus recebia, e ele entregava a cura, e ele entregava a libertação, e ele andava sobre as águas, e ele se resplandeceu como o sol do meio-dia, e ele fez a multiplicação dos pães e dos peixes. Matéria que não existe, o elemento do céu com o elemento da terra vai convergir. E quando era 5 pães, multiplicou. A matéria daquele peixe foi brotando do cesto, a matéria daquele pão foi brotando do cesto. Não tinha, mas quando o epicentro põe a mão, o que aconteceu foi um ponto de convergência. Elementos do céu vêm com elementos da terra, e o milagre começa a acontecer. O prodígio, o sinal, a maravilha. Se prepara que Deus vai te usar como ponto de convergência. Vai ter gente na sua casa e Deus vai falar com ela através da sua vida. Você vai pôr a mão, a pessoa vai ser curada, vai ser liberta. Deus vai te usar com palavra de revelação, porque você é o epicentro, o ponto de convergência de Deus nessa terra. Nós precisamos entender, quando nós somos o epicentro, que vem as reações do epocentro, nós manifestamos aquilo que é o elemento do céu com o elemento da terra. O elemento é a célula morta, mas o elemento do céu é a vida, é a virtude que toca na célula morta, e aquela pessoa é curada. Mas quem vai fazer isso? Você, o ponto de convergência. Você, o epicentro de Deus nessa terra. Quem está entendendo que eu estou pregando, pelo amor de Deus? Você precisa se manifestar como aquele que converge, como aquele que leva, como aquele que faz acontecer.
Não é impossível você curar alguém. Não é impossível você ministrar a vida de alguém. Não é impossível. Só ainda não aconteceu. Gruda isso na sua mente. Não é impossível. É porque ainda não aconteceu. Não é impossível. É porque ainda não aconteceu. Diga isso para você. Vou parar de pregar, vou embora. Fala com fé. Diga, não é impossível. Só ainda não aconteceu. O que você quer viver ainda esse mês? O que você quer viver nos próximos 6 meses? É seu marido? E quem que é? Sua mãe? É a cura? Você é o ponto de convergência. Não é impossível, só ainda não aconteceu. Levanta sua mão e visualiza. Fecha os seus olhos. Vamos fazer pontos de convergência aqui. Levanta suas mãos. Fecha os seus olhos. Veja o que você quer que aconteça até dezembro. É uma pessoa salva aqui? É o seu pai, sua mãe, seu filho, sua filha? É uma resposta financeira? É um movimento? Eu quero que você declare: não é impossível, só ainda não aconteceu. Diga. Olha para alguma situação que você precisa. Agora diga de novo. Olha para outra situação. Veja essa pessoa na sua mente. Se é uma resposta, se é um trabalho, se é um movimento financeiro, emocional, espiritual, familiar. Visualiza. Agora declara: não é impossível, só ainda não aconteceu. Vai. Agora declara: todos os elementos do céu venham sobre os elementos da terra e que haja convergência para a glória de Deus. Visualiza acontecendo agora. Visualiza acontecendo. Se você crer, aplauda o nome dele. Tem coisas que não está preparado para ouvir ainda. Tem coisas que Deus me falou que você não está preparado para entender. Não está preparado para receber, porque a mente, se ela não for aberta para as coisas espirituais, ela vai se movimentar nas coisas naturais e carnais. E você está vivendo abaixo do nível de vida que é para você viver, por falta de leitura da palavra, oração e jejum. 17h30, a igreja está aqui orando, e veio 2 ou 3, 4. O engraçado é que domingo ninguém trabalha, domingo ninguém estuda, domingo você ficou o dia inteiro na sua casa, mas mesmo assim você chega atrasado, mesmo assim você não tem compromisso. E como que Deus vai liberar poder, unção e resposta num descompromissado? Como que Deus vai ter compromisso e responsabilidade em dividir um pedaço de glória, de unção, de resposta, sendo que você não tem comprometimento, sendo que você não tem dedicação? Nós precisamos entender que quando nós mortificamos a nossa carne, nós estamos dizendo para Deus: Deus, eu quero viver para o teu Espírito. Eu quero viver por respostas sobrenaturais. Esses dias, Deus usou um profeta de Nova York. Me chamou no Instagram e entregou palavras profundas para o nosso ministério, para a minha vida e para a sua. De Nova York, ele chegou: eu não sei porque eu estou na sua página, mas Deus te diz assim, assim diz o Senhor, e começou a profetizar na minha vida, a liberar palavras de autoridade, comandos do céu, comandos espirituais sobre a minha vida. E tudo que é de Deus, eu recebi para minha casa e também recebi para a sua vida, para a nossa igreja. Deus, ele usa quem ele quer. Ele pega uma pessoa, um apóstolo, um bispo lá de Nova York, para entrar no meu Instagram, para haver uma conexão do Espírito. Eu quero dizer que Deus, ele vai fazer o que for para mostrar que você é um ponto de convergência. Você vai conectar pessoas, você vai conectar anjos, você vai conectar pessoas. E demônios vão bater em retirada da tua casa, da tua vida, das tuas finanças. Não tem espaço para as trevas onde habita a luz da verdade. A luz que dissipa todas as trevas. Nós somos da luz. Nós somos dos que andam de dia. Nós somos daqueles que nasceram de novo. Nós somos filhos da brilhante estrela da manhã. Nós somos filhos do sol da justiça. Nele não há treva alguma, e sob a sua luz nós caminhamos no poder da sua palavra. Nós precisamos ativar o entendimento do que é os elementos do céu com os elementos da terra, e nós somos o ponto de convergência para que isso aconteça. Quem está entendendo? Então diga: eu sou um ponto de convergência. Diga: eu sou o epicentro de Deus na terra. Aleluia. Vamos lá para 2 Samuel 5, versículo 17. 2 Samuel, capítulo 5, versículo 17.
Quando os filisteus souberam que Davi havia sido ungido rei sobre Israel, subiram todos em busca dele. Assim que tomou conhecimento destas notícias, Davi desceu à fortaleza. Continua, por favor. Os filisteus chegaram e se espalharam pelo vale de Refaim. Então Davi consultou o Senhor: devo atacar os filisteus? Indagou ele: tu os entregarás nas minhas mãos? E Yahvé respondeu a Davi: ataca. Certamente entregarei os filisteus nas tuas mãos. Queridos, Davi já era um homem de guerra. Ele tinha vencido vários exércitos. Davi era um rei. Davi tinha acabado de se assentar sobre todos os reinos, sobre todas as tribos de Israel. Ele já tinha sido evocado e considerado como o rei de Judá. Foi a primeira tribo que reconheceu Davi como rei de Israel. Porém, as outras 11 tribos não reconheceram Davi. Mas foi um tempo que se passou, então Davi é reconhecido sobre todas as tribos de Israel. E naquele momento, os filisteus ficaram sabendo que agora todas as tribos se uniram e reconheceram um só rei, e era Davi. E eles se acamparam ao redor para atacar Davi, para não aceitar esse reino que agora estava unido, esse reino que estava agora somente com o rei. E Davi ficou sabendo disso. E a primeira coisa que ele fez, um homem experimentado na guerra, um homem que sabia o que fazer, um homem que tinha já matado o gigante, um homem que já tinha matado tantos outros inimigos, sabe o que ele faz? Ele para tudo e ele vai consultar ao Senhor. A primeira coisa é discernir o que está acontecendo ao seu redor. Quem é ponto de convergência, ele não tem independência de Deus. Quem é ponto de convergência para trazer o poder de Deus na terra, para manifestar a glória de Deus, ele é totalmente dependente da direção de Deus. Davi tinha uma unção, uma habilidade, uma capacidade, mas ele não levava isso em consideração, a não ser consultar a Deus para saber o que vai acontecer. Ele havia sido um rei, ele tinha habilidade de guerra, mas ele não levava isso como habilidade para agir. Ele era um homem que consultava o Senhor, e quando ele não consultou, ele pecou. Nós precisamos entender, você tem o Espírito Santo, há uma unção sobre a sua vida, e através da unção vem o discernimento das coisas, através da unção vem a revelação de onde o inimigo está vindo, por onde ele está atacando. E da mesma forma, você precisa entender que os inimigos estão vindo, de onde, como são, em qual área, em qual situação, e isso é discernimento. Quando você é um ponto de convergência, você tem unção, você tem habilidade, mas você não deixa de depender do Senhor. Homens e mulheres que são pontos de convergência, eles estão continuamente orando, meditando, jejuando e se colocando na brecha diante de Deus. Você quer resposta no seu casamento, você não dobra o joelho. Você quer mudança no seu casamento, você não jejua pela sua esposa. Você quer mudança nas suas finanças, você não entra em propósitos de intercessão. Você fica na carne, você fica no natural, você não ora. Você não busca, você não ativa os elementos do céu. Você simplesmente, estou doente, vou no remédio, eu vou no médico. Eu não dobro os meus joelhos ao redor da minha cama para orar: Senhor, me cura. Senhor, cura aqui o meu coração, cura a minha alma, cura o meu corpo. Você não tem atitudes nesse sentido de invocar o ponto de convergência que você é com aquilo que é do céu, materializando aqui na terra. Por isso que nós não vivemos milagres. Porque a expectativa é a mãe do milagre. A expectativa é a mãe da cura. A expectativa é que gera as respostas sobrenaturais. Se você não for um homem ou mulher de fé, você não vai ser convergente nessa terra. As coisas não vão convergir do céu para a terra, e nem da terra para o céu, porque você está na mente natural. Então não vai consultar ao Senhor. Mas nós vemos aqui, a primeira atitude de Davi foi consultar a Deus. A despeito de toda a sua habilidade, a despeito de toda a sua experiência, de toda a sua habilidade com a guerra, ele guarda a espada e ele vai primeiro discernir: está vindo um ataque. Segundo, eu tenho que buscar a Deus. No versículo 17, 2 Samuel 5,17, diz a Bíblia que ele desceu para a fortaleza. Sabe o que é descer para a fortaleza?
É quando você entende que, a despeito de toda a sua habilidade e competência, você é humilde ainda para dobrar os seus joelhos e dizer: Senhor, você pode ser a minha fortaleza nesse momento. O inimigo está vindo contra mim, mas eu desço a esse lugar para buscar o teu fortalecimento, para buscar a tua força. Diante dos enfrentamentos dos nossos inimigos, o que nós precisamos ir é buscar a orientação e a direção do Senhor. A gente sabe de qual é salteado esse versículo: o homem faz planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Mas isso é praticado na sua vida? Você ora diante de Deus e fala: Senhor, antes de eu tomar essa decisão, confirma, fala, eu quero viver debaixo da tua vontade. Não. Você comenta comigo, que sou seu mentor, seu pastor, seu apóstolo. Você comenta com a sua esposa. Teve gente que veio comentar comigo, eu já perguntei: você já orou sobre isso? Não, então para que você está falando comigo? Se você não ora pelos seus problemas, você não sabe o que é ponto de convergência. Porque quem é um ponto de convergência, ele ativa primeiro os elementos superiores aos humanos. Ele toca o que é o espiritual antes do natural. Ele se movimenta no plano quântico. Ele se movimenta no plano espiritual. Ele ativa a frequência do céu na frequência da terra. E é exatamente isso que Davi fez. Davi, ele foi para o plano espiritual. Ele sabia que existia uma guerra entre pessoas, mas no plano espiritual existia uma guerra espiritual. Quem está me entendendo? Quem está me acompanhando? Deixa eu ver. Ei, entenda o seguinte: nós não podemos ir para a batalha contra o adversário desprotegidos e despreparados. Sabe o que te prepara? A intimidade com Deus. A palavra fortaleza significa fortificação, proteção, lugar estratégico, lugar seguro, lugar secreto, segurança. A palavra fortaleza está no sentido figurado e pode ser a igreja, pode ser o seu quarto, pode ser um lugar estratégico. Ana, quando ela queria viver um milagre, ela foi para a casa do Senhor orar. Quando você precisa de uma resposta, de uma direção, você vai para o lugar que é a sua fortaleza, que é buscar a presença do Senhor. Davi desceu a fortaleza, ele desceu ao centro da proteção. Coloca aí, por favor. E ele desce a fortaleza. Davi desceu a fortaleza. Antes dele enfrentar o inimigo, ele desceu ao Deus forte, ao Pai da eternidade, ao Príncipe da paz. Ele desceu daquele que poderia dar a direção, porque ele sabia que era um ponto de convergência. Qual que era o movimento humano? Vencer a guerra. Mas qual que era o movimento espiritual? Deus. Então o movimento humano tinha que casar com o movimento divino para haver a convergência. Se você não ativa a mentalidade de convergência, você não vai viver as coisas sobrenaturais. Você não vai ter milagre, você não vai ver resposta. Você vai continuar vivendo uma vida trivial e normal. Se você não ativar a sua mentalidade de convergência. Eu posso ouvir um amém, igreja? Nós devemos ir ao encontro do Senhor no lugar secreto, talvez na madrugada, talvez na meditação bíblica, no jejum. Nós estamos em consagração. Entenda o que o Espírito Santo está falando. A palavra é convergência. Diga isso. Convergência. Nós precisamos entender a primeira atitude que alguém que é um ponto de convergência, que vai tomar uma decisão, que vai fazer algo no natural, ela busca o que é espiritual. Ele não age no que ele vê, ele age no que ele crê. Então ele discerne primeiro o espiritual, ele vê o que é natural, mas ele quer o ponto da convergência. Ele quer que as duas forças se unam. Ele quer que sim, eu vou trabalhar, mas eu quero a bênção de Deus no meu trabalho. Sim, eu vou sonhar, mas eu quero a bênção de Deus no meu sonho. Sim, eu vou trabalhar, mas eu quero que Deus me eleve o nome dele na minha vida e que eu suba de cargo no meu trabalho. Você tem que entender que os pontos de convergência não vão ser só nas coisas espirituais. Vai ser no seu trabalho, nas suas finanças, no seu casamento, nos seus planos. Só um que fala amém. Eu estou aqui pregando, esgoelando. Só falta 10 minutos para me terminar e talvez você não está entendendo. E eu profetizo que você entenda, meu Deus. Levanta pontos de convergência aqui nessa noite. Eu oro por você em nome de Jesus. Amém. Diga: eu sou um ponto de convergência. Levante as suas mãos e diga: Senhor, mesmo não entendendo tudo o que o Senhor está falando, eu recebo para depois entender. Então eu recebo, sou o ponto de convergência.
Eu sou o epicentro do Senhor nessa terra. Vamos aplaudir o nome dele? Davi, ele desce a fortaleza, ele dobra os joelhos, ele ora a Deus, e ele fala: Deus, os filisteus estão vindo, eu posso pegar minha espada e minha habilidade, a minha maturidade, a minha experiência, eu vou derrotá-los, mas eu quero saber, o Senhor está comigo? Vai, ataca. Qual foi a resposta de Deus? Ataca. Esses dias eu estava orando, era 6 horas da manhã, 5 e pouco, 6, eu ia correr, e aí bateu aquela preguiça santa, falei, então não vou correr, mas eu vou orar. Aí eu ajoelhei lá na sala de casa, e comecei a orar, e comecei a colocar as minhas dores, as minhas angústias, os meus planos, os meus sonhos diante de Deus. E aí eu fui falando, e eu falei, Senhor, o que o Senhor quer falar? A resposta do Senhor para tudo isso, Ele disse exatamente assim, e eu repito isso para mim todo dia, quando eu estou com indisposição, quando eu não quero, sabe assim, quando bate aquela bad, quem já viveu isso? Quem vive isso todo dia, a bad? Ele disse assim, faz e tenha paz. Faz e tenha paz. Eu quero dividir essa palavra para você. Faz e tenha paz. Deus falou, não deixe de fazer. Continue fazendo e tenha paz. Faz e tenha paz. Isso foi uma palavra para mim. Se te ajuda, recebe para você também. A segunda atitude dele foi consultar o Senhor. Quantas pessoas têm sofrido por não orar, por não buscar? Existem estudos neurocientíficos que diz que quando você ora, o sangue ele acumula no seu pré-frontal. E há muitos benefícios neurocientíficos para quem ora. Melhora a saúde, melhora a conexão neural. Você tem uma percepção muito grande da vida, enfim. Depois pesquisa sobre isso. Quem consulta o Senhor são pessoas direcionadas por Ele. São pessoas mais assertivas. Pessoas que descansam e confiam e que colocam as suas expectativas nele. Terceira atitude, ele aguardou o tempo de Deus. Ele aguardou, ele esperou. Vamos ver o que aconteceu? Coloque, por favor, João, no versículo 18. Ele então ataca e ele destrói os filisteus. E os filisteus, eles batem em retirada. E foi tão fácil que a Bíblia diz, olha o que aconteceu. Os filisteus chegaram e se espalharam pelo vale de Refaim. E então Davi consultou o Senhor, eu devo atacar? E Deus falou, ataca. Versículo 20. Em seguida Davi se dirigiu à cidade, a Baal-Perazim, ali os venceu e declarou, assim como as águas avassaladoras de uma enchente, abrem um caminho pelas minhas mãos, e Yahvé derrubou as fortalezas dos meus inimigos e os destruiu diante dos meus olhos. A Bíblia diz que foi como um romper de águas. Imagina o que é um romper de águas. Imagina um romper de águas passando e o povo tudo saindo correndo. Foi assim, o exército, Davi chegou com as espadas e os filisteus saíram correndo como um romper de águas. Já pegou o balde, jogou e viu a água com força. Quem está entendendo o que eu estou falando? Foi dessa maneira, o exército de Davi entrou e eles saíram correndo, e Davi fez uma analogia. Assim como as águas avassaladoras de uma enchente abrem o caminho pelas minhas mãos, e Yahvé derrubou as fortalezas dos meus inimigos e os destruiu diante dos meus olhos. Convergência. Minhas mãos e Yahvé fez. Convergência. Minhas mãos, mas quem fez foi Yahvé. Convergência. Quem tá fazendo insight aí do céu? Quem está fazendo insight do céu aí? Pelas minhas mãos e Yahvé fez. Os elementos do céu com os elementos da terra. Ponto de convergência. Vamos aplaudir o Senhor. Aplaude o Senhor. Aleluia. Preste atenção, pelas minhas mãos quem faz é Yahvé. Nós somos o epicentro da frequência do céu na terra materializada. Você precisa agir, você precisa captar, conceber a mentalidade de convergência. Você precisa pegar esse insight para que você possa movimentar na terra como a vibração do epocentro, que o epicentro vibra e faz, e atua, e manifesta a glória de Deus através da sua vida. Quem está entendendo, diga amém. Então aqui está dizendo exatamente isso. Pelas minhas mãos, o ponto de convergência, Deus fez através de mim. O ponto de convergência, duas forças que se movem na mesma direção. A força de Davi com a força de Yahvé derrotou
consultou os filisteus como romper de águas. E quando ficou ali, não acabou por ali. Como romper de águas, continuando, os filisteus vieram para o outro lado. O que aconteceu? 21. Como os filisteus haviam abandonado seus ídolos, ali Davi e os seus soldados os apanharam. E a Bíblia diz que eles pegaram os ídolos dele, queimaram, enterraram, destruíram os ídolos dos filisteus. 22. E os filisteus subiram novamente e se espalharam pelo vale de Refaim. E aqui é onde que todo mundo erra. Não vou consultar o Senhor de novo não, porque Deus já me deu uma vitória, Deus já me deu uma bênção, Deus já abriu uma porta, eu já sou o ponto de convergência, eu já sou a pessoa ungida por Deus, então eu vou lá e vou fazer segundo aquilo que eu acho, a minha experiência, eu vou parar de orar. É onde muitos apóstolos, pastores e líderes desviam, porque deixa a alma subir mais do que o poder de Deus, e elas caem, pecam, desviam, e apostatam da fé, porque deixam de entender que você vai ser um ponto de convergência, o seu nome vai estar na boca do povo, mas a glória não é sua, a glória é de Deus. E o que Davi fez? Ele viu que os filisteus estavam vindo, falou, mas eu acabei de derrotá-los, eles voltaram de novo para atacar. Versículo 23, então Davi consultou o Senhor de novo. Diga para a pessoa que está do seu lado, consulte de novo e de novo e de novo. Diga para ele, quantas vezes for necessário. Diga, ponto de convergência. Não é você trabalhando sozinho. É você trabalhando e Deus trabalhando. Quem está entendendo o que eu estou falando? Diga, eu sou o ponto de convergência. Então Davi, como ponto de convergência, consultou o Senhor de novo, que lhe respondeu, não os ataque pela frente. Eu vou te dar outra estratégia. Às vezes a mesma estratégia ela não vai funcionar. Eu quero te dizer que Deus não tem a mesma palavra todo dia. Cada dia Ele tem uma palavra nova. O maná era diário. Aquela comida de ontem ela não é para hoje. Deus tem para você uma revelação todo dia. Porque a cada manhã as misericórdias dele se renovam e a causa de nós não sermos consumidos. Deus tem novidade para você. Novidade de vida a cada manhã. Deus disse não os ataque pela frente, mas dá a volta pela sua retaguarda e aproxima-te deles em frente às amoreiras. Versículo 24. Quando ouvires um ruído de passos por sobre as amoreiras, sai rapidamente, pois será o sinal de que Iavé saiu à frente para ferir o exército filisteu. Vamos aplaudir o nome dele? Oh, aleluia! E Davi então pega a sua espada e com seus discípulos, com os seus soldados, com o seu exército, vai o líder epicentro na frente e o seu exército epicentro atrás. Vai o líder convergente com o seu exército de convergência atrás. Quem está entendendo o que eu estou falando? E eles estão no meio das amoreiras. E Davi só dá aquela levantada para cima, porque Deus disse, quando você vê um estrondo, um ruído, no meio das copas, dos galhos, das folhas das amoreiras, é o sinal de que eu estou com você. A força vai vir do epicentro e vai tocar o epicentro, e a junção das duas forças vão ser a convergência para destruir os filisteus. E ele está lá com os seus discípulos esperando, com os seus soldados. E talvez um soldado ele nunca vai ver o que o capitão vê. Uma ovelha nunca vai ver o que o pastor vê. Um discípulo nunca vai ver o que um discipulador vê. Um liderado nunca vai ver o que um líder vê. E ali ele estava preparando, esperando o comando. E talvez um discípulo falou, meu rei, meu pai, está demorando, os filisteus estão chegando. E Davi falou, calma. Porque os que esperam no Senhor subirão com asas, como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Aleluia, e ele está lá esperando. Ele falou assim, Deus falou que vai trazer a frequência do céu. Eu estou esperando a frequência, eu estou esperando o barulho, eu estou esperando o vento impetuoso, eu estou esperando os anjos saindo marchando. E a Bíblia diz que quando Davi ouviu o barulho, o estrondo, aquele ruído, o estrondo das amoreiras, ele saiu com o exército gritando, de
escondidos, eles atacam por trás. E todos os filisteus são destruídos pelas mãos de quem tem a mentalidade da convergência. Quem ao ponto de convergência é estratégico, espera e age segundo a força espiritual, unindo a força material. Vamos ver o que aconteceu no versículo 25. Davi fez como o Senhor lhe havia ordenado e derrotou os filisteus por todo o caminho, desde Geba até chegar a Gézer. O caminho era grande e ele saiu atrás daquele povo, destruindo e matando, porque eles estavam debaixo de um comando, de uma força espiritual. Davi era um ponto de convergência. Chegou o tempo de Deus te usar como o epicentro nessa geração. Chegou o tempo de Deus te mostrar o que você tem que fazer na sua empresa, nos seus negócios, nas suas finanças, no seu chamado, no seu casamento. Chegou o tempo de você discernir o barulho espiritual dos anjos vindo marchando, porque aquela guerra não é física somente, era uma guerra espiritual. E o Senhor dos exércitos ordenou o seu epicentro e mostrou para ele o que ele tinha que fazer, e ele obedeceu, agiu e teve vitória. Chegou o tempo de você ser direcionado como o epicentro de Deus nessa terra. Se você quer, se coloque de pé e vamos movimentar o epicentro. Vamos movimentar o epocentro. Vamos movimentar o núcleo de avivamento que existe hoje na sua vida. O louvor pode subir rapidamente. E eu quero que você ore, que você possa entender o que é o ponto de convergência na sua casa é você. O ponto de convergência no seu trabalho é você. O ponto de convergência na sua família é você. O ponto de convergência nos seus sonhos é você. Você precisa primeiro acionar essa mentalidade, pegando as coisas que são do céu com as coisas que são da terra e unindo nesse momento. Coloca a mão no seu coração e começa a dizer: Senhor, tira os bloqueios da minha mente. Tira os bloqueios da minha alma, dos meus sentimentos, das minhas emoções. Começa a dizer: Senhor, desbloqueia o meu pensamento, abre o meu entendimento. Eu quero receber do teu Espírito. O louvor pode tocar, por favor. Vai dizendo isso para o Senhor: eu quero, Senhor, ser desatado. Eu quero ser transformado. Eu quero, Senhor, abrir os meus olhos espirituais. Eu quero, Deus, movimentar a terra com o céu. Eu quero movimentar o céu com a terra. Comece a orar. Você que entendeu essa palavra, não é para nem eu te ensinar a orar, é para você já orar como quem movimenta o céu e a terra. Sai do natural. Sai, para de olhar para o lado, para de olhar para mim. Se você quer que Deus manda lá na sua casa, que Deus visite, que o anjo entre, que o céu toque a terra lá na sua casa, é a sua oração com fé, é a forma que você ora que vai determinar tudo a partir de agora. Meu Deus, eu oro para que essa palavra seja como um nutriente espiritual, para que seja como uma vitamina do céu, para essa pessoa triste, desanimada, que está morrendo dentro das suas mágoas. Ei, Deus não vai fazer nada. Deus não tem dó de você. Deus não tem dó de você. Deus quer te usar com autoridade. Deus, Ele não olha para você com dó. Deus olha para você com força, com autoridade, com poder, dizendo: você pode, você é capaz, eu te capacito, eu te ungi, eu te escolhi. Você é líder de uma geração, você é líder de uma multidão. Levante a sua voz e comece a orar como você nunca orou. Comece a orar em línguas, em português, francês, inglês. Mas eu quero que você deixe Deus te movimentar. Tira o olho do problema e coloca seus olhos naquele que resolve. Consulta o Senhor. Não peguei. Assim na terra como no céu. A atmosfera já mudou. Ore. Não pare de orar. Movimenta o céu. Movimenta o céu com a terra com o céu. Oh Espírito Santo, comece a levantar sua voz. Essa palavra é para você. Se você orar debaixo dela, você recebe ela mesmo não entendendo. Deus quer te mostrar sinais. Ele quer te orientar. Ele quer te mostrar. Ele quer manifestar a presença e a glória dele na sua vida. Espírito Santo, comece a trazer a mentalidade da convergência. Comece a pedir isso ao Senhor. Doutor, masculino ou feminino? Vocês estão desconectados da palavra. Vocês não estão conectados na palavra. Eu preciso de unção, eu preciso de conexão espiritual. O Espírito Santo traz a frequência certa nesse lugar. Traz a frequência.